Eu sou o professor José Eduardo de Moura, dentro do Senai, conhecido como José Eduardo. Estou aqui para ministrar um curso de Finanças Pessoais. Sou formado em Administração, pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas e mestrando na área de Recursos Humanos. Faço parte do Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, DR Piauí, e fico no Centro de Formação Profissional Cândido Ataíde, bairro Primavera. E hoje nós vamos mostrar a vocês, ser bem direto, bem prático na área das finanças pessoais. E eu preparei aqui uma palestra para vocês, onde eu vou falar uma introdução e sempre colocando frases para vocês e a gente interpretando essas frases. Porque hoje finanças pessoais, no momento que nós estamos vivenciando, saber gerir seu dinheiro. Eu sempre gosto de dizer, não importa o que ganhamos, e sim como gastamos. E aí nós vamos colocar algumas frases para a gente refletir, depois nós vamos falar um pouco sobre educação financeira, noções de relação com o dinheiro. Outra parte também bem interessante, bem importante, é o que o dinheiro tem a ver com os meus sonhos. Continuando, como é que você administra seu dinheiro? Aí vem uma parte prática que eu gosto de sempre trabalhar nesse curso de finanças pessoais, é a parte do planejamento. Como é que você planeja o seu dinheiro? Como é que você gasta o seu dinheiro? E aí, por último, turma, eu gosto muito de colocar para vocês como esticar o seu dinheiro. Como fazer com que o seu dinheiro renda. E aí, no final, eu vou colocar umas dicas de livros para vocês se aperfeiçoarem na área. Sabemos que é muito importante saber gerir o nosso dinheiro. E tem muitas pessoas que não sabem gerir. Tem pessoas que só sabem ganhar e gastar, gastando muito mal. Tem pessoas que não sabem poupar. Ganha e gasta, não pensa no dia do amanhã. Portanto, turma, saber é muito importante, gerir o nosso dinheiro. E um pensamento que diz, é importante saber ganhar, mas é muito mais importante saber gastar. E isso, pós-pandemia, eu sempre falo às pessoas, precisamos saber gastar. Não adianta eu ganhar rios de dinheiro se eu não sei gastar este dinheiro. Quantas e quantas vezes ganhamos e gastamos e não sabemos como gastamos, com que gastamos. E continuamos naquela mesma, vamos dizer, pindaíba. Com problemas financeiros, com dívidas. E outra coisa que eu gosto muito de dizer e falar para as pessoas, cuidado com os cartões de crédito. Eu tenho um cartão de crédito, vou comprando. E cartão de crédito é uma bola de neve. Quando você cuida, ele está lá. E os juros de um cartão de crédito é muito alto. Por isso, tenham muito cuidado. Cuidado, turma. Liberdade custa caro. Propagandas N nós temos aqui dentro. N propagandas ligadas ao consumismo. Compre, gaste, compre isso, compre aquilo. E você vai. E muitas dessas pessoas vão comprando, vão gastando, vão se enforcando em dívidas. E depois ficam aí procurando bancos, pegando empréstimos e a corda no pescoço, enforcando cada vez mais. É por isso que nós vamos trabalhar aqui com vocês essas finanças pessoais. 3 frases para a gente refletir, para vocês analisarem. A inteligência resolve problema e produz dinheiro. Dinheiro sem inteligência financeira sai em breve. O que quer dizer com isso? A gente, para ter dinheiro, trabalhar com finanças pessoais, a gente tem que ter inteligência. Tem que aprender a gastar, tem que aprender. E outra coisa,
prezados, uma coisa que a gente tem que também trabalhar no nosso dia a dia de finanças pessoais, saber poupar. Quem é de vocês que tira pelo menos uma reserva de 5% do que você ganha para guardar para uma emergência? E aí, quando, porventura, essas emergências vêm, você fica aí no sufoco, corre para um lado, corre para o outro. Isso também a gente vai bater muito em cima dessas finanças pessoais. Outra frase para vocês refletirem bem. Se você é do tipo de pessoa que está esperando a coisa certa acontecer, pode esperar um longo tempo. Porque tem gente que só dá o primeiro passo depois que o sinal verde acende. Depois que o negócio começa a pegar. Depois que as coisas começam a aperrear. Aí é que você vai buscar. E não é assim, turma. Finanças pessoais é o dia a dia, é uma sequência, é todo dia. A gente se depara, ou nós nos deparamos com pessoas que têm um orçamento muito limitado. E se você não souber trabalhar as suas finanças pessoais, pode ter certeza que você vai terminar endividado. E a terceira frase, que é para vocês refletirem: as grandes oportunidades não são vistas com os olhos, mas com a mente. Mas com a mente. Muita gente não ficará rica, simplesmente não tem treinamento necessário para isso. E tem, turma. Não espere. Não espere para buscar um curso de finanças pessoais para você saber justamente gerir o que você ganha. Repetindo a frase: não importa o que você ganha, o importante é como você gasta. Dentro da educação financeira, turma, esse tema de finanças pessoais é atual, considerando que o Brasil, e no Brasil, os índices de inadimplências cresceram, principalmente com essa pandemia. Principalmente com essa pandemia, porque muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas reduziram os seus salários. Quantas e quantas pessoas não chegam a mim, professor José Eduardo, e dizem: professor, meu salário reduziu, mas as contas estão chegando. E como fazer? Como é que eu devo proceder? Sou uma pessoa consumista? Sou uma pessoa equilibrada? Eu sei gastar o meu dinheiro? Aí fica sempre a pergunta na área da educação financeira, turma. Gestão de finanças pessoais envolve a forma como a pessoa ganha e utiliza esse dinheiro. O conhecimento financeiro forma indivíduos mais conscientes e responsáveis quanto ao uso do dinheiro. Uma vez, uma pessoa chegou para mim, alunos meus, e disse: professor, estou feliz. Fui premiado no meu trabalho, ganhei uma renda extra. E aí a pergunta é de imediato. Quem conhece o professor Eduardo sabe como é que eu sou. Vem a pergunta e vai a pergunta de novo. E você, o que fez com essa premiação? Será se saiu gastando, consumindo, comprando? Ou tu pegou uma parte dessa tua premiação e guardou, ou poupou, ou investiu? Para mais na frente, caso precise, você ter uma reserva? Mas ele chegou para mim e disse: não, professor Eduardo, eu gastei. Eu gosto de curtir a vida. Para mim é o hoje. Eu digo: sim, para você é o hoje. Mas não esqueça que tem um amanhã. A gente, nessa parte das finanças, da educação financeira, turma, nós temos que ser muito conscientes. Temos que ter direto. Temos que ter conhecimento de finanças. Temos que ter esse conhecimento. Temos que saber como gerir o nosso dinheiro. E assim,
saber que existe um futuro e não fazer com que este futuro lhe engula, lhe consuma. Isso é educação financeira. É você estar preparado para fazer um orçamento pessoal. Você está preparado para fazer um planejamento financeiro. E aí, quando eu estiver falando lá nesse financiamento pessoal, a gente vai dar algumas dicas. Mas o que eles sempre falam, as pessoas chegam para mim e falam, é muito complicado, turma, é muito chato. Você está todo dia, ou todo mês, ou de 15 em 15 dias, está lá, receita, despesa, receita, despesa. É muito simples, turma. Isso vai muito da conscientização das pessoas. Você se conscientizar que finanças pessoais é no dia a dia, é consciência, é educação. É você saber que ali você vai conseguir produzir, aumentar o seu patrimônio. E isso é educação financeira. É você se envolver de forma com que isso você trabalhe para melhorar na área do dinheiro, saber como gastar. Depois, turma, outro ponto bem interessante é qual a nossa relação com o dinheiro. Como é que é a nossa relação com esse dinheiro? Porque desde cedo começamos a lidar com uma série de situações ligadas ao dinheiro. Para tirar melhor proveito do seu dinheiro, é muito importante saber como utilizá-lo de forma mais favorável. O aprendizado e a aplicação de conhecimentos práticos de educação financeira pode contribuir para melhor a gestão das nossas finanças pessoais, tornando nossas vidas mais equilibradas, sob do ponto de vista financeiro. E aí vem outra coisa, outro ponto que eu gosto muito de bater em cima. Poucas pessoas se dedicam a gerir seus recursos financeiros. Quem de vocês senta e faz, olha, eu ganhei tanto, eu vou aplicar tanto, eu gastei tanto, eu consumi tanto. Não tem pessoas assim. O que se observa é que eu ganho, eu gasto, eu ganho, eu gasto, eu ganho, eu gasto. E nada de você fazer um planejamento. Primeiro passo, turma, é colocar nossos sonhos no papel e transformá-lo em projetos, para ter uma visão clara do que queremos e qual o tamanho dos esforços para concretizar. E aí é onde vem uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Sonhos e o dinheiro andam sempre juntos. Sonho e o dinheiro andam sempre juntos. Fatores relevantes para nós refletirmos essa relação com o dinheiro. O dinheiro acompanha o tamanho da sua mente. O dinheiro acompanha o tamanho da sua mente. Outra coisa que a gente tem que ter essa relação com o dinheiro é muitas vezes quando nós falamos de classe social. Classe social. Classe social ilustres. É questão de comportamento em relação à mentalidade financeira. E já dizia Joel, no seu livro em 2016, na página 53, onde ele dizia que liberdade financeira ocorre quando os ganhos dos seus ativos são maiores que as despesas com seu padrão de vida. E aí, poucos sabem o que é ativo, o que é passivo, o que é receita, o que é despesa. O ativo, ilustres, o ativo são os bens e os direitos. O passivo está lá nas obrigações. Se você não sabe o quanto você tem de direitos, de bens, e o quanto você tem a receber, você não deve saber também suas obrigações, o quanto você tem a pagar. E aí ele fala muito bem sobre classe social, que é esse comportamento e mentalidade financeira.
Outra dica, turma, é a redução de padrão de vida acontece até o momento que seus gastos básicos se tornem menores que seus ganhos. E aí vem uma pergunta do professor Eduardo. Você tem controle, pelo menos, dos seus gastos básicos? Do seu dia a dia? Você tem esse controle? Outra dica também, turma. Se estiver muito endividado, se a corda estiver apertando o pescoço, para sair do buraco é preciso parar de cavar. E tomem cuidado, uma dica do professor Eduardo. Se você estiver nessa situação, não vá contar a sua vida para um banco, não. E é pior. Porque aí ele vai lhe jogar um empréstimo com juros altos e aí você ainda vai se enforcar cada vez mais. Em dinheiro e conhecimento, que é outra dica de relacionamento com o dinheiro, entre o dinheiro e o seu conhecimento, prefira seu conhecimento. O dinheiro, às vezes, turma, ele pode ser traidor. Cuide da sua saúde. De nada vale dinheiro sem saber utilizá-lo. E, portanto, turma, o ponto principal, poupe tão logo o dinheiro caia na sua conta. Saiba poupar, saiba ter uma reserva, saiba fazer com que o seu dinheiro rende. Saiba fazer isso. E outra coisa, turma, o dinheiro, como eu falei para vocês, tem a ver com os seus sonhos, tem a ver. Os nossos sonhos são fruto das escolhas que fazemos hoje. Decidir sair da zona de conforto requer esforço e nossa mente não se agrada muito com essas coisas da história de sair do conforto. Gastar dinheiro hoje é bastante tentador e prazeroso, mas antecipar o consumo traz consigo pagamentos de juros e nos coloca na posição de endividados. É outra dica que eu falo para vocês, turma. E prestem atenção. O professor Eduardo, ele sempre coloca frases de efeito para vocês pensarem. Botar a mente para trabalhar. Se tornarmos conscientes dessas armadilhas que nós vivemos hoje, a televisão está aí. Todo dia joga propagandas para as pessoas consumirem, principalmente agora. Estamos chegando no fim do ano. Quantas e quantas tentações está lá. Agora, se nós tomarmos consciência dessas armadilhas, é fundamental, pois vivendo sendo assediados pelo consumo e caímos muitas vezes nessas tentações de comprar o que não queremos, com o dinheiro que não temos, para agradar quem não gostamos e ainda ser o que não somos. Isso é finanças pessoais. E outra frase, turma, bem marcante para vocês pensarem: finanças pessoais. Transformar sonhos em projeto é saber que a vida é feita de escolhas, até mesmo quando decidimos não fazer nenhuma. Diferenciar necessidades e desejos, equilibrar emoção e razão, são os passos para a construção de uma vida financeira mais consciente. E outra coisa, ponha sempre em prática. Eduque-se financeiramente. Saiba sonhar com os pés no chão. Faça escolhas equilibradas. E cuidado, necessidade é diferente de desejo. Portanto, turma, outra dica também que eu gostaria de falar para vocês é: quem é você na hora de administrar seu dinheiro? Quem é você? Será se você é aquela pessoa conservadora? Que não arrisca? Não, meu dinheiro está guardado e pronto. Ou você é aquela pessoa arrojada, que gosta de arriscar, mas a gente sabe que ser arrojado implica em quê? Em aumentar o risco. Mas aí o professor Eduardo vem com a dica: seja moderado, turma. Seja moderado. O moderado é aquele conservador e aquele arrojado. Ele tem um equilíbrio. Quando se trabalha finanças pessoais, turma, seja moderado.
seja aquela pessoa que pode ter as chances de sucesso, mas ela analisa, ela observa, ela não age por impulso. E eu gosto sempre de falar aos meus alunos, quem age por impulso, turma, pode ter certeza que vai errar. Vai errar. E muitos deles dizem assim, professor, eu não planejo e dá certo. Eu digo, tudo bem, pode dar certo. Mas na primeira tempestade, tu cai. Porque tu não fincou raiz. Fica raiz é o planejamento. Finanças pessoais, turma, vai muito do nosso planejamento. Vai muito do como a gente planeja. Outra dica que eu falo também para vocês, turma, é esse planejamento, é você planejar. É todo dia, 15 dias, mês. Faça seu planejamento financeiro. Segundo estudos do SPC Brasil, empresa de proteção ao crédito, ele é bem claro nisso que eu vou falar para vocês. 45% dos brasileiros não faz o controle das suas finanças. 57% não planejam os gastos com antecedência. 77% das pessoas já passaram por apertos financeiros nos últimos 3 anos. E vocês que vão me assistir neste vídeo, vem a pergunta para vocês. Qual desses percentuais vocês se enquadram? Qual desses percentuais vocês se enquadram? Hoje o planejamento financeiro tem algumas dicas bem interessantes para vocês. Quem guarda tem. Quem guarda pensa. Mas muitas vezes os meus alunos chegam assim e dizem assim, professor, quem guarda é mão de vaca, é mão fechada. Eu digo não. Quem guarda é uma pessoa segura. Quem guarda é uma pessoa que tem visão. Mas não é guardar lá debaixo do colchão, não, turma. É guardar para que aquilo que ele guardou, vamos dizer, duplique, cresça. Assim é finanças pessoais, assim é planejamento pessoais, ou planejamento financeiro. Segunda dica, olhe para depois de amanhã. Não pense só no hoje, não. E quando você fala em planejamento financeiro, comece ontem, não comece hoje. E dê sentido para a sua poupança, turma. Por isso, faça um planejamento financeiro, melhore os hábitos de consumo e qualidade, mantenha suas despesas sob controle, ajude a cortar gastos desnecessários e, principalmente, dentro do planejamento financeiro, evite as dívidas. Evite as dívidas. E se você olhar para os dias de hoje, nessa pandemia, quantas e quantas e quantas pessoas estão desempregadas? Além de estar desempregadas, endividadas. Por isso, turma, dentro da área das finanças pessoais, ligado ao planejamento financeiro, evite dívidas. E uma dica que eu gosto muito de dizer para vocês, mostre para você mesmo como o seu dinheiro foi gasto. E é por isso que é muito interessante você fazer esse planejamento financeiro pessoal e você ter conhecimento do que é receita, do que é despesa. Aquelas despesas básicas, aquelas despesas variáveis. Faça isso de 15 ou de 30 em 30 dias. Você terá o controle e aí você vai saber como é que você gastou e aonde é que foi gasto esse seu dinheiro. E aí, turma, para finalizar, deixo uma dica para vocês. Deixo uma dica bem interessante para vocês. Monte a sua planilha financeira. Monte mensalmente. Faça esse equilíbrio. E assim vocês serão pessoas mais equilibradas financeiramente. Vocês terão controle do seu dinheiro. E aí, gostaria só de finalizar, turma. Isso é finanças pessoais. Só para finalizar, levar uma vida financeira equilibrada
depende mais de como gastamos e não tanto como ganhamos. Não está em aumento de salário, promoção ou ser ganhador de loteria. Basta apenas fazer uma avaliação do padrão de consumo. Quando começamos a registrar tudo que gastamos e onde gastamos, é ter a consciência em que empregamos os nossos recursos. Começamos a controlar os gastos e pensar 2 vezes antes de gastar. Eu espero que vocês tenham assimilado essas palavras sobre finanças pessoais e comecem a praticar. E deixo aqui para vocês dicas de leitura. E uma delas que o professor Eduardo já leu umas 2 vezes, Pai Rico, Pai Pobre. Leiam esse livro. E vocês vão se aprofundar, vão se inteirar mais sobre finanças pessoais. Sejam pessoas equilibradas em relação às finanças. Saiba como gastar o seu dinheiro. Muito obrigado. Eduardo Moura, professor do Centro de Formação Profissional Cândido Ataíde.